Tudo bem, pessoal? A gente está por aqui e muito bom estar com vocês. A gente resolveu esses dias aí falar um pouquinho da nossa história, um pouquinho de nós. Temos visto que nesses dias de pandemia tá tudo muito difícil, né? Muito complicado, todo mundo às vezes um pouco triste, alguns depressivos, alguns passando dificuldades. E aí a gente resolveu contar um pouquinho da nossa história, do nosso testemunho. Então, às sextas-feiras, a gente está se programando para estar junto com vocês e falar sobre o que Deus tem feito na nossa vida. E a gente quer que você acompanhe com a gente aí um períodozinho. Você que está chegando de repente, que ainda não nos conhece. Eu sou a Celeste do Marcos. Eu sou o Marcos da Celeste. Aproveita aí para poder dar boas-vindas, dar graça e paz a você que está conosco. É uma alegria recebê-los agora nesse formato. Estamos nos adaptando. Esse tempo é um tempo em que nós estamos aí trazendo toda a tecnologia ao nosso favor e eu creio que vai ser um período de bate-papo, de conhecimento e ao mesmo tempo de edificação para a sua casa, para o seu lar e para a sua família. Eu creio que podemos interagir aí muito mais. Eu creio que Deus vai realizar grandes coisas também nesse período que estivermos juntos. Então, a gente já está aqui acompanhando algumas pessoas que estão chegando. Então, a gente já vai começar mandando um abraço para as pessoas que estão conosco. A Valéria Carvalho, esteve conosco por um período, né, membro, nossa ovelha lá em Guaranésia. Agora não está mais aqui conosco, está morando em São Paulo. Um abraço para a Valéria, um abraço para o Carlinhos, nosso filhão amado aqui da nossa igreja. Para a Lívia, Deus abençoe. Emerson, que está chegando aqui também. A Elis Sabino, lá do Rio de Janeiro. E a gente quer agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu acredito, a gente, como meu marido falou, a gente está se adaptando ainda a toda novidade, né? A Kogawa, a nossa Lívia Kogawa também está aqui com a gente. A Cris colocou aqui, ó, beijos para vocês, mãe e pai. A Elisa lá do Rio tá mandando um beijão, pastora linda. Olha aqui, pastor lindão também. Olha aqui, olha a barba, coisa mais linda. Marcos Noé Nascimento, primeira vez que ele deixa a barba crescer em quase 24 anos de casados. Então, na verdade, o desejo do nosso coração é falar um pouquinho da nossa história, né? Uma história de amor, são quase 24 anos. Ah, chegou por aqui também, ó, Pedro aqui tá mandando um abraço. Pedro, beijo para você, para a Joyce, para o Eric, para o Samuel, essa família linda, abençoada. A Duda também tá com a gente. Olha, Vicky, Deus te abençoe também. Deixa eu ver mais quem, ó. O pessoal tá chegando aqui. Até o final a gente fala mais nomes. Mas a gente tem uma história inusitada e a gente quer compartilhar com você. A gente, na verdade, assim, sempre... Ah, Eric Michel, nosso amigo, nosso amado, ó, Marcos Noé Nascimento. Gostei do Papai Smurf. Grande Michel, muito obrigado aí. Foi mesmo, né? Michel, quando viu o nosso vídeo, mandou Papai Smurf, ele ainda tava de blusa azul, camisa azul, camiseta azul, né? Tem mais pessoas chegando por aqui, mas a gente quer dar um testemunho sobre... Eu gosto muito de falar para casais. Na verdade, a gente sempre ministra para casais. Mas a gente tem uma história um pouquinho inusitada. E a gente gosta de contar a nossa história, né? Então, para quem não me conhece direito, eu sou lá de Queimados, da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E sempre gostei de cantar, de ir nas igrejas. E um dia, uma irmã minha do coração me falou se eu não podia ir cantar numa igreja, que ela tinha um amigo que era pastor auxiliar nessa igreja. Beijo também, Michele Viana, esposa do Viana, nós também amamos vocês. E aí eu fui convidada para ir cantar nessa igreja. Chegando lá, gente, quando eu cheguei na porta da igreja, olha o olhar dele, eu olhei esse homem, ele não tinha essa barba, né? Eram alguns quilos a menos, eu também, né? Porque dizem que casal quando se ama engorda junto, né? Então a gente está seguindo essa linha aí. E aí aconteceu que a gente estava, eu particularmente, né?
estava com a minha vida sentimental, assim, né, como diz, destruída. E cheguei lá na igreja, na porta da igreja, quando eu olhei, que eu vi este homem com esse sorriso lindo, que agora a barba parece que está fazendo o sorriso dele, porque quando ele ri, né, só aparece mais a barba. Quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, que coisa linda. E comentei isso, né, falei, tá dando um frio na minha barriga, dando um frio na minha barriga. E minha irmã do coração que tinha ido comigo falou assim, sossego facho, isso é fogo, não é frio? Eu falei, não, ele é casado, tem namorada? Não, é solteiro, nem namorada tem. Aí eu falei um mistério, né, de Deus lá, porque eu falei, oh, aleluia, se tu me cantas, tu me levas. E aí eu fiquei lá, só observando, ele muito educado, muito gentil, e ele fez as honras de me receber, estava junto lá no dia uma outra ministra de louvor, uma amada que estava lá. Só que eu gosto de frisar uma coisa, antes de chegar esse dia, 8 de outubro, daqui a pouquinho ele vai falar, não é só eu que vou falar, eu havia escrito uma carta para Deus, por isso que eu gosto de falar para as solteiras, né? Quem é solteira aí que está esperando no Senhor, eu escrevi uma carta para Deus. E nessa carta que eu escrevi para Deus, eu coloquei para Deus que eu queria uma pessoa para me acompanhar, que eu queria alguém que pregasse a palavra, que fosse um homem de Deus. Não coloquei que precisava ter cabelo, então não pude reclamar. O que Deus fez? Deus preparou do jeitinho que eu estava esperando. E aí cheguei naquela igreja, dia 8 de outubro, e olhei para ele e no primeiro dia já falei assim, gente, esse é o amor da minha vida. E aí... Então, como ela iniciou, né? Nossa história começa em 1995. Eu fiquei feliz de receber naquela noite. Eu era pastor licenciado de uma igreja. E aí eu tive a oportunidade de receber naquela noite Celeste, né? E foi algo que nos levou a, naquele momento mesmo, saber o que o Espírito já esperava. Ou melhor, o que nós já esperávamos que ele iria realizar em nossas vidas. E aquele domingo de 1995, 8 de outubro de 1995, marcou. E dali eu pude dar toda a atenção, ela pôde louvar ao Senhor. Ao término do culto, tive a oportunidade de estar com ela, conversando um pouquinho mais e nos despedimos ali mesmo. Mas não tivemos a oportunidade de trocar o número nem de celular, né? Antigamente era telefone fixo, 1995. E assim foi feito. E depois disso eu fiz um contato, falei, olha, eu sou uma pessoa que tenho muitos amigos, muitos pastores. Celeste estava gravando o seu primeiro CD, seu primeiro trabalho. Fita cassete. Era fita cassete, melhor. Depois que foi o CD. Tem gente aí que não sabe o que é isso. Fita cassete. Era fita cassete, eu pude falar, olha, eu sou uma pessoa que saio muito, eu sou convidado para pregar fora, você não quer fazer a sua agenda comigo? É uma forma de promover o seu trabalho. E ao mesmo tempo, foi a oportunidade que eu tive de fazer esse convite de cantada, né? Uma cantada, como falamos no popular. E aí ela aceitou. E a partir daí nós começamos a conversar, fazendo uma agenda junto, eu pregava fora. E nas pregações ela ia para cantar. E dali Deus foi trabalhando esse momento até chegarmos um dia onde conversamos sobre um relacionamento. E oramos. E no dia 1º de dezembro de 1995, começamos a namorar. Homem fala, né, só o básico, né? Aí eu quero já mandar um abraço aqui, que eu já vi alguns amigos que chegaram aqui, o Igor lá do Rio de Janeiro, da nossa igreja, Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. A Edna também, Edna Guimarães, uma amiga nossa, da minha época de solteira, depois conheceu meu marido, né? Já esteve lá conosco, lá no Rio de Janeiro também. Mas aí o que acontece? Quando ele me chama para conversar, e o homem não é muito de data, não, apesar de que ele gosta de datas, né? Ele me chama no dia 15 de novembro, era um feriado, eu fiquei assim, imaginando, né, como é que pode e tal. E 16 de novembro ele me chamou para comer uma pizza e a gente conversar. E ali nós conversamos e foi muito interessante porque ele falou sobre a vida dele, eu falei sobre a minha, né, já pessoas maduras, já adultas, e nós colocamos diante do Senhor. Mas só que ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, eu já tenho orado por você. Só que eu, né, assim, fiquei pensando, como é que eu
vou orar por uma pessoa que eu não sei se está orando por mim, eu não sabia disso. Mas aconteceu um fato interessante, porque quando uma pessoa olhou para ele, eu falei que estava de olho, né? Uma pessoa falou para mim assim, ai, muita areia pro seu caminhão. E aí eu brinquei, dou 2 viagens. Dou 2 viagens. E eu quero dizer para você, dentro disso aí, é que às vezes você pode estar pensando em algo e alguém, né, ao seu lado pensar que você não pode ou não vai adquirir. Não estou falando só de relacionamento. Eu estou falando no âmbito geral, todas as coisas. Porque de repente pode acontecer isso, né? Eu sei que foi uma brincadeira, a pessoa não falou com essa intenção. Foi uma brincadeira. Mas na hora eu dei uma resposta também, assim, rápida e inusitada, né? Porque eu não pensei 2 vezes. Mas eu pensei numa coisa. Muitas vezes é assim que acontece com a gente também, né? Muitas vezes a gente ouve uma palavra, ou recebe uma palavra e a gente acaba acreditando. Mas eu não acreditei que ele era muita areia para o meu caminhão. E mesmo que fosse muita areia, quantos caminhões precisasse, eu daria viagens. E isso foi 16 de novembro. E 1º de dezembro a gente começou a namorar. E eu me lembro, e tem gente que, quem conhece mais a nossa história aí, sabe que a gente, até mandar um abraço aí para nossa sobrinha, a Dani, a Juliana, nossa filha, né? Sara também que está ouvindo a gente por aqui. Eu gosto de sempre falar que às vezes você dá uma palavra, mas você não se apropria dela, né? E aí no 2º dia de namoro, 2 de dezembro, a gente estava na casa dessa minha irmã do coração e de repente eu olhei para ele e falei assim, ano que vem eu me caso. Sabe qual foi a resposta dele? Olha só. Diante daquilo que ela tinha colocado para mim, a minha pergunta foi, com quem? Você está me pressionando ou me impressionando? E aí ela falou, não, eu vou me casar ano que vem, que eu tenho já colocado diante de Deus, que eu tenho uma caminhada e nessa caminhada eu não posso ir sozinha e já tenho falado com Deus. E assim, como foi uma palavra profética, nós falamos que ela é a profeta e como profeta ela deu uma palavra profética também. E quando foi dia 27 de dezembro de 1996, nós casamos e graças a Deus vamos nessa caminhada juntos, já praticamente nos seus 24 anos. E eu creio que tem sido para nós uma oportunidade muito grande de compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, em nosso ministério, aquilo que tem feito o Senhor no nosso casamento, no nosso relacionamento. E eu creio que para nós chegarmos até aqui é porque Deus tem nos mantido, tem nos dado condições para isso e também tem nos dado graça. E como eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de ministrar para casais e até mesmo em casamentos, eu falo que o casamento ele começa a partir do momento em que nós, diante do Senhor, colocamos essa vontade. Mas quando ele é realizado, aí que se começa o namoro. Então, na verdade, nós casamos para namorar. Não namoramos para casar. Casamos para namorar. E tem sido, nesse período todo, um amor crescente e um namoro que tem sido abençoado pelo Senhor. Aí, interessante que, quando eu falei para ele isso, eu ainda brinquei, né? Eu falei, nem que seja dia 31 de dezembro, às 11h59, eu vou estar casada no ano que vem. Eu senti que ele ficou meio assim, né? Aí, em fevereiro, ele até pensou em terminar, e falou assim, não, tá ficando muito sério, e eu tenho as minhas amizades, falou isso para minha irmã, falou, eu tenho que fazer a manutenção das minhas amizades, eu tô achando que tá ficando sério. Mas eu havia colocado diante de Deus, e eu havia escrito essa carta. Tem gente que pensa assim, mas será que isso acontece? Quem me conhece aí, a Valéria sabe dessa minha história, sabe que eu sempre falo isso, que realmente Deus, ele se importa com os mínimos detalhes. Nós não somos detalhistas diante de Deus, mas Deus é detalhista. E quando eu coloquei, né, para ele, porque ele não tinha noção disso, que eu havia escrito uma carta para Deus, e o interessante é que eu havia escrito essa carta para Deus em julho, né, depois de ter passado pelo término de um relacionamento que havia, né, trago para a minha vida um sentimento muito ruim em relação
a voltar a relacionar com alguém, e eu pensava, ah não, eu não quero mais isso para minha vida, não é isso que Deus tem para mim, Deus não tem casamento, Deus não tem família. Eu sou caçula de nove irmãos, né? Hoje nós somos 6 meninas, nossos irmãos já estão no Senhor, nossos pais também. Mas eu sempre tive na minha vida uma certeza de que Deus, ele se preocupa com o todo da nossa vida. Ele não se preocupa só com a sua vida espiritual, ele se preocupa com a sua vida sentimental, financeira, espiritual, profissional. Ele é um Deus que vê você num todo. E às vezes nós que excluímos Deus. E na grande maioria das vezes, principalmente nós mulheres, que somos muito... aconteceu alguma coisa, né? A gente já se derrete, a gente já começa com aquele espírito de autocomiseração, dizendo ninguém me ama, ninguém me quer, e na verdade Deus ele tem uma história, né? Aqui até a Valéria colocou assim, também escrevi minha carta inspirado na sua história, né? A Valéria coloca aqui pra gente. E eu faço questão de ensinar isso para as nossas filhas espirituais, para os nossos filhos, os meninos também. Por quê? Porque Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com quem você vai casar. Deus se preocupa com aquele ou aquela que você vai se relacionar. E quando eu vi que ele era, né, porque desde 8 de outubro eu já, no meu coração, já tinha certeza quem ele era para mim, eu coloquei a ser mais intensa em falar para o Senhor, que era isso que eu queria. Eu não tive dentro de casa, pelo meu pai ter partido muito cedo, eu tinha apenas um ano e 8 meses quando meu pai faleceu, eu não tive esse relacionamento de homem e mulher dentro de casa. Eu não conhecia, né? Eu não tinha essa questão de chamar alguém de pai. Eu tinha minha mãe como referência. Mas eu aprendi muito, apesar de ter ficado com a minha mãe até os 16 anos apenas, né? Porque ela foi para o Senhor quando eu tinha 16 anos. Eu sempre tive um sentimento de que Deus se preocupava com a família. Né? Quando eu perguntava para minha mãe, por que a senhora não casou de novo? A senhora é nova, ficou viúva com 42 anos. Por que a senhora não casou de novo? E ela dizia assim, eu fiz do Senhor o meu marido. Mas eu queria, né, ter essa oportunidade, essa experiência de me casar. E eu ficava pensando, meu Deus, né, como é que vai ser? Minha vida sentimental está toda destruída. E Deus veio e me deu o melhor. E eu posso dizer para você, não desista da sua vida sentimental. Não desista, porque o Senhor tem o melhor para você. E aí, dia 27 de dezembro, entre Natal e Ano Novo. E eu fiquei pensando, falei assim, Natal e Ano Novo, muita gente fazendo tantas coisas, não deve aparecer quase ninguém no nosso casamento, né? É interessante isso tudo, é saber o quanto Deus nos fez promessas e nos fez com que essas promessas fossem uma realidade para nós. E quando chegou 27 de dezembro de 1996, ali nós tivemos a alegria de receber a bênção de amigos pastores que ministraram sobre as nossas vidas, de pessoas queridas que estiveram conosco ali, não poucas, né? Posso falar que tinha um pouco mais de 400 pessoas, e eu pude ver a mão do Senhor nos separando, não somente para um relacionamento entre homem e mulher, um relacionamento de pessoas que se amam, mas um relacionamento ministerial. Eu vi Deus nos separando também, ao mesmo tempo, para a obra do ministério, e como nós sempre falamos, Deus une propósito. Não une somente pessoas, une propósito. E nesse propósito maior, Deus nos permitiu caminharmos juntos. E eu creio que isso para a gente que tem sido mais prazeroso da vida a dois. Ter um relacionamento maior e um compromisso maior com Deus. E a partir desse relacionamento maior e desse compromisso com Deus, ter um compromisso maior e um relacionamento maior um com o outro. Eu falava uma coisa para ela e falava assim, olha amor, se eu não tiver um compromisso com Deus, isso minha responsabilidade, o meu compromisso com Deus não for prioridade, eu vou errar, posso cometer erros em relação ao meu compromisso com você. Verdade. Então eu prefiro ter um compromisso com Deus e a partir daí desenvolver esse compromisso com você. O que nós vemos hoje, ao longo desse tempo, também trabalhando com casais e tendo
como orientá-los na fé em Deus, é fazer com que Deus tenha o melhor, sim, Deus tem um relacionamento perfeito, Deus tem um casamento que seja abençoado e abençoador para todo aquele que realmente deseja em Deus construir a vida a dois. Porque hoje eu tenho isso como certeza. Nós no primeiro construímos a nossa vida para poder ter uma vida em Deus. Primeiro nós temos a vida em Deus, construímos a nossa vida em Deus para poder construir uma vida como casal, uma vida como família. Então, em 1996, como foi dito, 27 de dezembro, nós fomos abençoados por esses amigos pastores, por esses amigos que estiveram ali, pela nossa parentela, pais, todos aqueles que fizeram parte da nossa história, e dali iniciou uma história voltada não só para contarmos o que representamos um para o outro, mas para contarmos o que Deus tem feito em nossas vidas como casal e como família. O que hoje eu percebo é que às vezes essa intimidade com Deus, ela não traz um resultado que é a intimidade um com o outro. Não tem como desvincularmos. Às vezes as pessoas falam ser fundamentalista ou então ser aquela pessoa beata. Não. A Bíblia diz que em primeiro lugar é o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas. E eu pude errar no sentido de não ter essa percepção muito antes, mas quando eu conheci Celeste e a partir dali, no relacionamento, eu pude entender o que é buscar o reino de Deus e ver Deus acrescentando na nossa vida. Tem sido para nós um tempo de experiência, tem sido para nós uma caminhada, tem sido para nós um tempo onde Deus tem nos mantido, tem nos ajudado. Uma coisa que eu sempre falo, diante dos problemas que surgem, das adversidades que vêm, eu sempre falo, que bom que temos um ao outro. É verdade. É isso que nos fortalece na nossa caminhada, é contar um com o outro. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos esse sentimento de companheirismo. A Bíblia vai falar, e eu costumo falar que só existe um relacionamento, que é o relacionamento marido e mulher, o relacionamento de casal, que pode trazer um relacionamento mútuo e o companheirismo. Então esse é o relacionamento que Deus quer que desenvolvamos, a forma de ser companheiro e ao mesmo tempo ser ajudador um do outro. E nessa caminhada é o que nós temos sido. Nós temos nos ajudado mutuamente e temos tido a oportunidade de desenvolvermos a amizade através do companheirismo. É isso que às vezes falta na vida a dois. E na verdade Deus tem isso para você. Tem isso para todo aquele que tem buscado essa direção, porque o casamento é algo tão lindo, eu costumo falar também, que é o único relacionamento que tem um exemplo que Deus nos dá em relação ao céu. Porque ele vai falar que as bodas do Cordeiro que tantos aguardamos, a felicidade que há no céu, ele traz como um exemplo para o casamento. Então o casamento é como está no céu, porque assim como o céu para nós resulta em uma alegria contínua que não vai se acabar, assim também Deus nos permite esse relacionamento na terra para que a gente possa ter um pouquinho que seja o relacionamento que Ele quer comigo e com você, com a noiva. Por isso nós somos a noiva de Cristo. E Ele é o noivo. E o que vai realmente caracterizar a união deles? O casamento, a qual nós aguardamos, as bodas do Cordeiro. E o casamento vai ser o fechamento da felicidade. Assim também Deus nos permite ser o casamento aqui na terra, um fechamento para a felicidade. Felicidade a dois, felicidade do casal e felicidade da família. Aí Jesus fala, e nós vemos esse exemplo de Jesus amando a igreja. E quando o texto diz que devemos amar como Cristo ama a igreja, e assim mesmo se entregar por ela. Então, dessa forma que nós hoje entendemos a vida a dois, da forma que nós entendemos o casamento, e da forma que nós queremos que outras pessoas tenham essa felicidade, essa entrega,
e essa alegria de viver uma vida a dois, na certeza que é o céu na terra. Interessante assim, a gente que gosta de ministrar muito para casais, né? Tem até aqui, ó, a gente tá, Larissa tá com a gente, a Tânia Rolim tá com a gente aqui também, a Raine, a Rayana Magrelinha, nossa filhona, que vai estar se casando daqui a alguns dias, o Rodrigo e a Patrícia, que são nossos filhos na fé, que se casaram, né? Nós fizemos o casamento e nós já somos avós aí do Pedrinho, que é uma inteligência. E a gente costuma dizer que casar é bom, mas a gente gosta de contar algumas experiências que a gente teve de ministrar para as pessoas, ou em casamento, ou em palestras, né? E a gente tem uma situação muito interessante, cômica até, que a gente teve uma vez que nós fomos palestrar numa igreja, e era um curso de noivos. E nós fomos ministrar neste lugar. E lá ministrando, naquela época, não era data show, não tinha essa questão que a gente tem hoje da mídia, era retroprojetor. E Marcos colocou lá o retroprojetor, era uma sala, só noivos, alguns já estavam prestes a casar, outros estavam só noivos, a igreja faz esse curso de noivos, e nós, como eu havia estudado neste lugar, então vamos convidá-los para dar uma palestra. E nós fomos, felizes da vida. E Marcos colocou, naquela época era um acetato, né? Aquele acetato e tal, e escrito lá, transparência que fala, né? Escrito direitinho. E a primeira frase era: quer ser feliz? Não se case. Na verdade era... Quando o Marcos falou isso, só essa frase, sem dar os detalhes a mais, eu reparei que um casal que estava no fundo, a moça segurava o rapaz ficava em pé e ela segurava o rapaz. E de repente o rapaz, por aqui, saiu pela porta. Como ele estava dando a parte dele da palestra, que a gente sempre falou junto, eu fui atrás, né? Eu fui verificar o que estava acontecendo. Chegando lá, para minha surpresa, no corredor, o rapaz começou a falar: que absurdo! Eu vim aqui para falar de casamento, para ouvir falar de casamento, e esse moço veio me falar, ainda falou assim, né? Esse moço veio me falar que quer ser feliz, não se casa, mas ele não esperou o restante. Porque o restante era o quê, amor? Sim, é uma indagação. A pergunta é, né? Você quer ser feliz? É verdade, todo mundo quer ser feliz. Então eu dava a resposta: não se case. Mas a sequência é: você quer fazer a outra pessoa feliz? Todo mundo quer. Então se case. Essa é a grande realidade. Porque as pessoas às vezes entram num relacionamento, a dois, num casamento, apenas pensando em ser feliz. E quando ela se surpreende que a felicidade dela consiste na felicidade em fazer o outro feliz, assim também como o outro cônjuge em fazer a outra parte feliz, aí está o segredo do casamento. É buscar a felicidade do outro, não a felicidade própria. As frustrações acontecem porque as pessoas entram no relacionamento a dois querendo apenas a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua alegria. Mas a sua alegria depende daquilo que realmente está proposto. E o que está proposto é realmente acreditar que você pode fazer outra pessoa feliz e a outra pessoa acreditar que pode fazer o outro feliz. Então você quer ser feliz? Não se case. Agora você quer fazer a outra pessoa feliz? Então case. Esse é o segredo do casamento. É fazer o outro feliz. É fazer com que o outro seja feliz, porque o outro sendo feliz vai te fazer também feliz. Porque aí o rapaz não esperou, aí eu tive que explicar para ele. Falei, entra, e a noiva lá, né, já sem graça da situação. E acabou que ele, com muita relutância, entrou na sala. Falei, espere ele completar que você vai ver. E nisso deu uma pausa, né, porque ficou uma situação complicada. Mas aí aconteceu do rapaz voltar e terminar o curso de noivado. Eu só não sei se eles se casaram, mas que o moço era nervoso, né? Não esperou terminar. Eu não conheço a história deles. Mas eu sei de uma coisa: Deus, ele tem planos ao nosso respeito. A palavra de Deus vai dizer, Jeremias vai dizer, que ele tem pensamentos ao nosso respeito.
Já parou para pensar em pensamentos que você tem quando você está apaixonado por alguém? Quando você está enamorado de alguém? A gente tem pensamentos a respeito da pessoa. Eu lembro que na época a gente não tinha celular, né? Tudo era telefone, a gente não tinha essa facilidade que tem hoje em dia. Tá com celular, você quer saber mesmo onde a pessoa está, você fala assim, faz uma chamada de vídeo para eu ver se você está mesmo onde você está dizendo, né? Naquela época não tinha. A base do nosso relacionamento sempre foi a confiança, né? Marcos militar, né? Todo mundo, quem nos conhece sabe, e eu na época tinha acabado de sair de um emprego e tudo, e estava também na transição. Por quê? Porque uns 2, 3 anos antes, eu tinha tido um real encontro com Jesus. No ano de 92 para 93, eu havia tentado desviar. Quem conhece um pouco da minha história sabe que eu tentei desviar dos caminhos do Senhor. Eu falei, eu quero conhecer aquilo que eu nunca conheci. Eu fui nascida e criada no Evangelho, diferente do testemunho dele, que tem um testemunho lindo, primeiro de sua casa, depois ele vai falar sobre isso. Mas eu fui criada no Evangelho. E aí eu tentei, eu falei assim, eu quero conhecer o mundo, né? Fui convidada para cantar na noite, tive a oportunidade de conhecer alguns lugares, mas nunca consegui fumar de jeito maneira, mas beber eu ainda tentei. Digo que cerveja para mim é chá de boldo. Tomei e fez um efeito maravilhoso para pôr tudo para fora. Mas eu havia tido um real encontro com o Senhor. Eu creio que quando a gente tem um encontro com Deus, verdadeiramente um encontro com Deus, a gente começa a ter pensamentos a respeito de Deus diferente de quando nós ainda não o conhecemos. Porque quando a gente conhece Deus, sabe que Ele tem pensamentos ao nosso respeito, a gente também se preocupa em saber o que Ele pensa. E aí foi essa experiência, e eu tenho certeza, falo sem medo de errar, que foi essa minha experiência com Deus que me deu a oportunidade de realmente ver Marcos e sentir o que eu senti e viver o que eu vivi. Por quê? Porque eu tinha em todo o tempo na minha mente um pouquinho daquela questão de que a vida sentimental destruída jamais seria restituída. Então, se você está nos assistindo e você está com a sua vida sentimental, você de repente já foi noivo, já namorou muito tempo, conheceu muito tempo a pessoa e de repente desconstruiu aquilo que você pensava, tenha certeza que Deus tem o melhor para você. Tenha um real encontro com o Senhor. Até antes eu não tinha tido um real encontro com o Senhor. E foi eu tomar essa decisão por Cristo e tudo foi encaminhado na minha vida. De conhecê-lo. E a gente tem muitas experiências espirituais. A gente não vai contar tudo hoje, não. Vai deixar vocês com gostinho de quero mais, porque a gente vai contar mais coisas da próxima vez. Mas eu quero falar do início da nossa caminhada como casal. Casar é maravilhoso, mas quando você entra no relacionamento com esse pensamento, quando você entra pensando, eu quero fazer o outro feliz, eu não tenho coragem de dar uma má resposta para o meu marido. Por quê? Porque todas as vezes que eu penso, que a mulher tem isso, né? Aquela parte que fica brava, aqueles dias então, tem dia que ele fala assim para as meninas, não, deixa sua mãe sozinha, deixa ela aí, porque ela tá nervosa, vocês sabem. Tem essa questão, nós sabemos. Bicho difícil é a tal da mulher. Mas uma coisa é certa, sabe? A cada dia eu tenho aprendido. Vamos fazer em dezembro 24 anos de casados. E a gente brinca. A Larissa e a Juliana ficam por conta, que eu sempre falo. Ainda estamos em lua de mel. Aí eu brinco. Mais mel do que lua. Lua, nuvem cobre. O mel é sempre doce. Ela fica, ai mãe, isso é tão horrível. Mas é a forma que eu tenho de dizer como é o nosso relacionamento. Eu não tenho coragem de dar uma má resposta. Ele não tem coragem de me dar uma má resposta. Porque o que ele falou é verdade. Desde que nós nos conhecemos, ele falou assim, sabe por que eu não vou te trair? Eu fiquei assim, né? Porque antes de ter uma aliança contigo, eu tenho uma aliança com o Senhor. Se uma mulher e um homem entrassem, se todos entrassem no relacionamento com essa visão, com esse sentimento e com esse compromisso e com essa aliança com Deus, a gente não teria tantos adultérios, tantas separações. Nós teríamos casamentos mais fortes quando o homem cumpre o seu papel como o cabeça e a mulher numa submissão, não a submissão que algumas mulheres acham que está errado, não. Submissão não é capacho, não é estar abaixo. Submissão significa missão conjunta. Deus falou com ele,
eu vou ouvir também, porque Deus confirma no meu coração. Então, o nosso casamento, desde o início, sempre foi assim. A gente sempre teve essa... Quem nos conhece há mais tempo, sabe que nós temos esse pensamento. Deixa eu mandar logo um abraço aqui, ó. A Raquel, né? A Raquel Borges, a Neide, que também entrou aqui para dar um oizinho pra gente. Se alguém aí, eu não falei o nome, chama de novo, porque eu não sei. A minha sobrinha, Andréia, ó. A Andréia, lá de Queimados. Se você entrou aí, eu não dei oizinho, põe um oi aqui para mim de novo, para eu falar seu nome, tá? Porque tem hora que eu volto aqui, aí aparece entrando aí de novo, porque eu tô pelo Instagram dele para acompanhar. Ah, aqui ó, amo muito vocês, Andréia diz. Andréia, nós também te amamos. Você é uma bênção, suas filhas, o Eduardo, são uma bênção. Amém? E aí ele vai continuar falando aqui, mas nessa primeira sexta-feira foi algo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que eu digo. Deus colocou, amor, o que você acha? A gente tem palavras para abençoar casais. Então vamos fazer, já que nós não podemos ir para encontro de casais, vamos fazer um encontro virtual? Então às sextas-feiras a gente vai estar aqui para abençoar. A gente vai ter sempre uma história para contar. A gente tem muita história para contar. Raquel, nós também te amamos. Você é uma filha amada, abençoada. Deus abençoe você, Laritza. Deus abençoe Luíde, seu esposo. Vocês também são uma bênção. Ah, pera rapidinho, Andréia. Teu tio tá lindo, né? Tá lindo com essa Obrigado, barba. Andréia. Pode falar. É uma alegria, né, quando podemos compartilhar algo que realmente fez com que crescêssemos. E o que tem nos feito cada dia crescermos mais é Deus. Não podemos fugir nunca dessa primícia maior que é Deus nas nossas vidas. Não adianta. Ele é a primícia maior de todo relacionamento, seja do relacionamento do homem com ele mesmo, ou seja com o relacionamento a dois em que a palavra se cumpre. É interessante que o próprio texto diz que é melhor serem dois do que, serem três do que dois, no sentido de dali, do cordão de três dobras, não se parte com tanta facilidade. E essa terceira dobra no nosso relacionamento, nós entendemos que é o próprio Senhor que faz com que ele seja fortalecido. Nossa caminhada, nesses, posso falar, 24 anos, tem sido uma caminhada onde não separamos a nossa vida com Deus do nosso relacionamento. E isso tem sido também muito importante para nós, porque tudo conversamos, nos entendemos e colocamos diante de Deus. E aquilo que nós não conseguimos no momento, seja uma diferença ou outra, a cruz é o centro do nosso relacionamento, é na cruz que nós somos iguais e ali podemos trazer aquilo que precisamos para o equilíbrio do nosso relacionamento. Eu pude falar e um dia usar esse exemplo que o relacionamento a dois é como o porco-espinho, Quem conhece o porco-espinho, imagina dois porquinhos ali, naquele primeiro momento, se unindo. Quando um se uniu ao outro, eles vão se afastarem porque vai sentir o espinho do outro. Mas o tempo vai passando ao ponto que o espinho vai criando seu próprio suco, vai criando seu próprio buraco. Vai chegar um momento em que eles estarão unidos, mas eles estarão ali já com os seus buraquinhos, os seus sucos já prontos para receber, não mais o espinho, mas os dois se ajustarem. Assim é a vida dois. A vida dois é um ajuste contínuo. Todos os dias ajustamos alguma coisa. Todos os dias fazemos com que o relacionamento seja melhor. Todos os dias fazemos com que o relacionamento seja algo prazeroso, porque o casamento é algo prazeroso. As pessoas às vezes têm um casamento, infelizmente, o tempo que nós vivemos, essa sociedade emergente, século XXI, tantas coisas que chegam em relação ao casamento e à família, mas eu continuo afirmando que o casamento, como a família, é um projeto de Deus e a vida dois é o exemplo que Deus tem, é o modelo que Deus tem para exemplificar o céu. Não tem como pensar no céu sem pensar no relacionamento a dois. Então, às vezes, as pessoas elas entram no relacionamento e o relacionamento se torna algo
pesado ou algo que venha decepcioná-lo, que venha trazer uma frustração. Mas Deus não tem uma frustração para você, Deus não tem uma decepção para você, Deus não tem algo que seja pesado. Algumas pessoas brincam, né? Ah, é a minha cruz. Se referindo à mulher ou se referindo ao homem, eu tenho que levar a minha cruz. Não, esse aí não tem esse sentido de levar a cruz. O casamento tem um sentido de levar o amor que Deus nos permite e o prazer que pode nos dar através do relacionamento a dois. Aqui continuo, como eu falo, acreditando naquilo que Deus fez. Quando ele olhou para o homem, foi ele que viu que o homem estava só. Foi ele que percebeu a necessidade. E ele falou assim, olha, o homem está só. Ele não pode ficar sozinho. Eu vou realmente trazer à existência uma auxiliadora, uma cooperadora, né, uma adjutora, para que o homem possa ser completo. E assim ele fez. O homem está completo quando ele tem a mulher ao seu lado. O homem está completo quando ele tem a mulher fazendo parte da vida dele. O homem está completo quando a palavra diz que deixam de serem dois para se tornarem um só. Amém. Então, esse é o relacionamento. E às vezes as pessoas querem fugir do padrão. Existe um padrão de relacionamento saudável para a felicidade do homem e da mulher. E não podemos fugir disso que Deus instituiu e colocou para nós. Então as pessoas hoje, elas são motivadas ao casamento e são levadas à vida a dois por motivações diversas, mas nunca pela motivação correta, que é a palavra de Deus. É verdade. Nunca pela motivação correta, que é o manual que Deus deixou para o homem. Então, eu acredito que o que falta hoje para o relacionamento de muitos casais, até mesmo para que seja um relacionamento abençoador, abençoado, que seja um relacionamento de felicidade, é a palavra. É ela que faz com que sejamos nessa terra felizes na vida a dois. E assim temos caminhado. Quando os problemas chegam, nós temos uma base de fé. Quando as dificuldades chegam, nós temos uma base de fé. Quando a felicidade chega, nós temos uma base de fé. Quando a alegria chega, nós temos uma base de fé. Em todo tempo nós temos uma base de fé que fortalece a vida a dois. É isso que nós queremos que você tenha, construa. O que nós desejamos para a sua vida, para essa construção a dois. Continua afirmando. Quando Deus pensou na eternidade e na felicidade, Ele pensou no casamento. E Ele deu como exemplo o casamento. Por isso, volto a afirmar, nós somos a noiva que um dia vamos casar com o noivo. E vamos viver a vida de felicidade a dois na eternidade. Cada dia, isso tem que ser cada vez mais cultivado. O que nós cultivamos na nossa vida não é só o amor que cresce, mas o amor de Deus que faz com que o nosso amor seja crescente. Quando olhamos o capítulo 13 de 1 Coríntios, existe uma poesia linda do amor, e quando nós entendemos o que é o amor, nós vamos entender que o amor, ele tudo suporta, ele tudo crê, ele espera, ele não trata com leviandade, com indecência, de tudo que vai acontecer na vida a dois. O amor, ele tem que permanecer, porque o amor nunca acaba. E esse amor que não acaba é o amor em que você pode desfrutar a dois, mas um amor que esse desfrutar a dois tem primeiro o amor de Deus como alicerce, alimentando o amor do homem e da mulher e do casal. Eu creio que de repente o que está precisando você nessa noite é alimentar mais o amor, não somente um com o outro, mas com Deus, porque quando você ama a Deus como um vínculo de perfeição que é o amor, você passa a amar a pessoa que Deus colocou ao seu lado, o seu cônjuge, e de uma forma muito especial e tremenda, porque o amor é capaz de mudar todas as situações. E interessante que nós namoramos, né?
E ele não me pediu em noivado. E toda vez que a gente vai fazer um noivado, eu falo para ele: você não me pediu em noivado. Você não colocou uma aliança de noivado na minha mão, né? Toda vez é isso. Eu brinco com ele isso. Mas aí nós decidimos casar. E nós oramos ao Senhor. E no dia do nosso casamento foi algo muito interessante, porque tinha umas 500 pessoas, pastores que enviavam seus representantes lá como forma de carinho para nós. E eu fiz uma surpresa para ele, né? Nós não tínhamos muitos padrinhos, naquela época eram bem menos padrinhos, né? E ninguém sabia, a não ser o meu cunhado, que estava com o microfone escondido dentro do bolso do paletó. Eu entrei com o buquê e eu tinha pedido para levar um microfone, né? Nós casamos na Igreja Batista Central, em São João de Meriti. Ela fica no Vilar dos Teles, né? E perto da família dele, né? E eu, morando em Queimados, fui. Não me atrasei para o casamento. Na verdade, minha família deu uma atrasada, se perdeu um pouco. Cheguei lá, um dos pastores ainda não tinha chegado. Meu pastor amado, pastor Antônio, da Igreja de Nova Vida de Caxias. Hoje eu não sei nem se ele ainda está lá, né? E pastora Bia, sua esposa. E eram três celebrantes que estavam ali celebrando, 4 celebrantes que estavam celebrando para nós. Nosso pastor mesmo tinha 2 casamentos no dia na igreja, não pôde estar conosco. Mas aqueles pastores estavam ali, estava a igreja toda linda, né? Muita gente, muitos familiares. Mas eu tinha falado só com a minha cunhada, ela já tinha levado uns lencinhos, né? Só para ela que eu tinha falado. E ela botou uns lencinhos de papel na bolsinha dela lá. E aí eu entrei bem, né, sorridente e tal. E ele lá na frente. E como quem filmou nosso casamento foi a equipe de filmagem da minha irmã, eu tinha falado para ela, ó, eu quero 2 câmeras. Uma me filmando e a outra filmando ele, que ficava um quadradinho assim, né? Para filmar ele. E ele tá, né? Assim, começou a tocar a marcha nupcial e ele, de repente, parou a marcha nupcial. Aí ele já ficou assim, né? Tipo, logo agora que a marcha nupcial parou, o que foi, né? Aí começa a tocar a canção do meu CD, que chama Amar Você. E aí, quando começa a tocar a canção, que aí ele identificou que era, ele tá assim ainda. Mas chorou muito, chorou muito. E eu pude ali declarar o meu amor para ele. Esse amor que eu declaro até hoje. Porque eu digo para ele que ele só perde para Deus. O meu primeiro amor é Jesus. Eu amo Jesus acima de todas as coisas. Mas ele é, depois do Senhor, o meu bem maior. Mas depois dele, vem as nossas filhas. O grande problema hoje em dia nos relacionamentos, muitas vezes, é que os pais, ou seja, o marido ou a esposa, estão colocando os filhos como os principais no relacionamento. Então eu quero encerrar, né? A gente já está encerrando, daqui a 10 minutinhos encerrando, mas eu quero te dizer, seus filhos só são seus filhos do relacionamento que você teve com o seu marido ou com a sua esposa. Seus filhos são herança do Senhor, são flechas, mas os seus filhos não são mais importantes do que o relacionamento que você tem. Aliança, porque foi através da aliança, da conjunção carnal, através do amor de vocês é que nasceram os filhos. Então hoje, quando muitos problemas que a gente vê, nem é em relação ao casal, é em relação aos pais. No sentido de que os filhos falam uma coisa e aí, né, pede uma coisa, experiências que nós já tivemos na nossa casa. A gente sempre teve acordos. Nós temos 2 filhas, que na próxima live, ver se elas aparecem pelo menos para dar um oi, né? Larissa e Juliana. Larissa tem 21 anos, Juliana tem 16 anos. Mas aqui em casa nós temos acordos. Então, nós, desde antes de ter filhos, porque eu engravidei, estava com 1 ano e 2 meses de casado, quando o Senhor falou que nós estávamos grávidos, porque ele engravidou junto comigo. No início ele falava, Celeste está grávida. Eu falava, oi, mas como assim? Aí ele falava, tá sabendo que nós estamos grávidos, vamos ser pais? Então, uma coisa que a gente aprendeu na nossa caminhada, acordos entre nós. Nunca as nossas filhas chegaram para nós e falaram para nós assim, para mim, né? Mãe, posso ir ali? E eu falava, não. E de repente, vinha falar com ele e falava assim, minha mãe não deixou, mas o senhor deixa. Ele falava assim, pode ir, quem manda sou eu. Não, nunca.
temos acordos até nas mínimas coisas, nas coisas mais simples. Nossa família tenta ser participante de tudo, nossas filhas são participantes de tudo. Todas as decisões que nós tomamos na nossa vida, nós costumamos fazer uma reunião em família e perguntar o que a gente vai tomar como decisão. Então eu quero abençoar a sua vida. Tem tanta gente aqui que eu quero dar um beijo antes de terminar, porque eu quero encerrar cantando a canção para ele, a capela. Então, ó, quero agradecer. Ai, gente, saiu. Todo mundo que estava aqui saiu agora, porque eu não estou enxergando ali. Eu vi o Marcelo, eu vi Dani, o Eduardo. Mas eu quero encerrar, mas eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês que estiveram aí conosco. Aí, de repente, eu posso pensar assim, mas eu poderia atingir muito mais pessoas, terem mais pessoas assistindo. Sabe o que eu tenho aprendido? Deus não fala com ausentes. Deus só fala com presentes. Ah, vi também o Daniel, nosso sobrinho. Daniel é uma bênção, gente. Procura lá no YouTube. Daniel Demésio. Daniel é um ministro de louvor e de palavra. Olha, Daniel é desse tamanhozinho, pequenininho. Mas Daniel é um gigante diante de Deus. Andréia, Deus te abençoe. Paula Murim, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. E o nosso maior desejo não é ficar popular na internet. Ó, o Daniel aí, ó. Deus abençoe o Daniel. Danielzinho pra tia. Tem um canal no YouTube, vai lá, se inscreva e curta. Acesse o sininho para você saber os vídeos que o Daniel tem ministrado. Ele é uma bênção. Marcela Almeida, quando será a próxima? Ó, tá todo mundo perguntando aqui. A próxima será sexta-feira que vem, às 8 horas. Então a gente tem um encontro marcado. Dani, que bom. Dani tá falando aqui, que live inspiração. Quer dizer, Dani, nossa sobrinha, que tem nos ajudado num grande projeto, ela e o Rubinei, né? Estão aí me ajudando no site, em tudo, né? Daquilo que Deus vai fazer. Ai, Michael, botou mamãe é. Ai, que lindo. Michael, mãe te ama. Marina, mãe te ama. Raquel, nós te amamos. Michael mandou papai. Oh, Michael, felicidade aí. Michael é um filhão amado que Deus nos deu aqui nessa cidade de Guaxupé. Então, ó, um beijo pro Daniel, um beijo para todos que estão chegando aí. Mas é só até às 9, né? Passa rapidinho. Então, a gente vai fazer uma divulgação da próxima live na sexta-feira que vem. Divulga para os casais, divulga para os seus amigos que precisam ouvir uma palavra. Ó, o Marcelo Almeida já colocou aqui, já é. Então divulga, Marcelo, divulga aí no Rio de Janeiro para os nossos amigos, né? Nossos antigos amigos, velhos amigos, aqueles que estiveram conosco congregando no Vilar dos Teles, na Igreja Batista Nova Filadélfia. A gente não fala nosso ex-pastor, não. A gente fala o nosso antigo pastor no sentido de que ele sempre é o nosso pastor. Pastor Eli Alves de Souza, uma igreja poderosa em Deus. E nós estamos aqui em Guaxupé, no sul de Minas, 650 quilômetros do Rio de Janeiro, mas acreditando que essa live pode abençoar a sua vida, sua casa, seu casamento, porque Deus colocou isso no nosso coração. Abençoar os casamentos. Anne Mendonça, Deus te abençoe, Anne. Deus abençoe vocês aí. Unamar, né? Unamar, Pastor Elcio, Deus abençoe. Olha, nossa filha Larissa escrevendo aqui, né? Meus exemplos, eu amo vocês. Ah, Marcela, isso aí, Filadélfia em peso. Vai saber. Essa é a forma que Deus tem nos dado de ministrar, já que não podemos estar perto. Mas a oração, ela não tem distância. Deus abençoe. Deus abençoe, Rai. Tá mandando um beijo pro Noezinho dela. Deus abençoe vocês. Acreditamos que Deus tem algo tremendo para fazer sobre as nossas vidas. Foi uma experiência que nós fizemos hoje, mas semana que vem tem mais. Se despede que eu vou despedir cantando. Eu creio que é um tempo de pandemia, verdade, tempo de quarentena. Nunca vivemos isolamento social como nós estamos vivendo agora. Mas é um tempo de você fortalecer a sua vida, fortalecer a vida do seu cônjuge, você que é casado, você que é casada, fortalecer a sua casa no Senhor. É um tempo de vocês estarem mais juntos, até mesmo refletirem do que tem sido bom, do que tem sido errado, ou que pode melhorar, o que vocês podem fazer, ou poderão, assim, realizarem para que o casamento, para que o relacionamento a dois seja um relacionamento saudável, abençoado e feliz, como vai ser o nosso relacionamento com Deus, com o nosso noivo Jesus na eternidade.
Deus abençoe. Obrigado pelo carinho de sempre, de todos que curtiram, de todos que estão presentes, daqueles que de alguma forma também abençoam as nossas vidas com os comentários. Deus abençoe você e, se Deus nos permitir, em nome de Jesus, no próximo sexta-feira estaremos juntos. Deus abençoe a sua vida, o seu relacionamento, a sua casa e acredite, casar é bom. Amém? Que benção estar aqui com vocês. Chame seus amigos para a semana que vem. Olha, eu vou dar muitas dicas de como é bom ser casada, de como Deus pode mudar a sua história. Já tivemos problemas, já resolvemos, tem algumas coisas interessantes, tem alguns risos, algumas coisas que nós já vivemos juntos, mas nós acreditamos. Estamos aqui para abençoar a sua vida. Esse é o nosso chamado. Nós não temos outro propósito na nossa vida, a não ser abençoar vidas, abençoar relacionamentos. Por isso nós queremos que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, para que em todo tempo o Senhor venha derramar chuvas de bênção sobre a sua casa. Deus abençoe vocês. Maicon, nós também te amamos, amamos vocês demais. Saudades. Mamãe tá com saudade de você vir aqui comer na casa de mãe, hein? E nós vamos despedir. Eu quero dizer novamente para ele, 8 de outubro agora, faz 25 anos que eu ouvi pela primeira vez. Continuo apaixonada. Ainda dá frio na barriga. Eu amo estar com ele. E naquele dia eu declarei para ele assim, ó. Amo com toda a minha força, eu te amo. De corpo e alma, eu te amo. Eu vivo porque te amo. Amo com toda a minha força, eu te amo. De corpo e alma, eu te amo. Eu vivo porque te amo. Se você quiser ouvir essa canção toda, semana que vem tem mais. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe seu relacionamento, que a base do seu casamento, do seu relacionamento seja o Senhor. Esses dias, quando passamos por um grande momento de aflição, um grande sentimento de decepção e de tristeza, nós pudemos dizer um para o outro assim, ainda bem que temos um ao outro, ainda bem que nós nos amamos mais do que no primeiro dia, e ainda bem que o Senhor é por nós, e é isso que tem nos fortalecido. E essa é a base do nosso amor. Jesus é a base do nosso amor. Amém? Deus te abençoe. Ó, pode beijar a noiva, tá? Deus te abençoe. Tchau, tchau, hein? Um grande abraço.